Eu vou começar esse vídeo hoje com uma dose enorme de realidade. Eu vou trazer para vocês o que ninguém tem coragem de falar sobre os equipamentos que eu vou mostrar. Mas não passa da mais pura e dura verdade. Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a incrível Rossi 1911, uma arma não letal feita para acariciar cracudo. Pois é, você não conhecia? Assiste esse vídeo até o final porque vai ter um monte de vantagem para você. Hoje eu vou mostrar a 1911, esse marcador de cracudo da Rossi, que acabou de chegar no mercado, lançamento fresquinho e adiantando. Tem um monte de benefício para você ter o seu. Ah, lá vem o Batata de novo mostrar arminha não letal. Eu quero saber de chumbo. Pois é, muita gente pensa assim. Por que eu vou ter uma arma não letal? Primeiro porque até então essas armas eram muito caras. Não é o caso dessa daqui. Essa daqui é perfeitamente acessível, muito mais barato até que uma pistolinha de pressão. Então, vale a pena você ter. E sobre ter um acariciador, eu preciso passar algumas informações para vocês. A função desse tipo de equipamento é a mesma do pau de dar em japonês. Sim, esse aqui é um pau de dar em japonês bêbado que pula dentro da sua casa. Se você tem um desse, você já entendeu para que é que vai servir esse tipo de equipamento que eu vou mostrar para vocês. Não é para você travar combates na rua, nem invadir favela do Rio de Janeiro. Não, é um equipamento de defesa para você usar quando você achar que é viável. Basicamente a mesma coisa de um pau de dar em japonês. Onde o pau de dar em japonês funciona, essa arma funciona também. Foi claro? Chateou você? Pois bem, não tô nem aí. Tá me olhando por quê? Um pau de dar em japonês é uma arma não letal. Se ainda está aqui, você não me abandonou, então eu vou dar para você agora exatamente aquilo que você quer. Dá uma olhada aqui, ó. Essa daqui é a Rossi 1911.50, que veio diretamente lá da Prime Guns e é um baita lançamento. Fica por aí que você vai ter um monte de benefícios nesse vídeo, hein? Assiste até o final. Olha só que coisa incrível. Essa arma aqui, ela funciona muito similarmente às armas marcadoras de paintball, tá? Olha só como vem. Oh, caiu tudo aqui. Aqui a posse. Olha essa teteia. Olha que coisa mais linda de arma. Sem dúvidas nenhuma, é uma das mais bonitas que nós já mostramos aqui no canal, tá? Essa daqui é a .50, tá? Ela tem uma série de vantagens em cima das outras. Inclusive, eu acho até mais legal que a Vesta, que foi o último lançamento que eles tiveram. Essa daqui dispara esferas no calibre .50, 7 esferas, ou seja, cabe bastante nesse carregador dela aqui. Além disso, ela vai ter trava, que é uma baita novidade, tá? Você tem uma trava aqui, para você deixar ela engatilhada, e o cilindro aqui embaixo, o lugar onde você bate para armar ela, também mudou, tá? Agora, você coloca o cilindro aqui, quando você bate para ela funcionar, essa peça aqui ela vai ficar saltada para fora com um ponto vermelho, então dá para você ver perfeitamente a hora e o alvo dela. O sistema de mira dela também é bem melhorado, tá? Você consegue ter uma visada bem bacana do alvo. A empunhadura também vai ser bem clássica das 1911. Lembrando que essas armas 1900, modelo 1911 são baita clássicos, tá? Elas eram feitas do calibre 45. Isso aqui é basicamente um enfeite. A operação dela é a mesma que você vai ter quando você usa as armas de qualquer outra empresa do mercado. Uma das grandes diferenças que você vai ver aqui é que essa daqui é extremamente acessível. Já essa daqui
é um pequeno canhão de mão, tá? Se você der uma boa olhada nelas aqui e comparar as duas, ó, elas são absolutamente iguais, elas têm exatamente a mesma medida, tá? As mesmas peças e as mesmas funcionalidades. Inclusive, essa parte aqui, ó, onde você aciona o mesmo cilindro, tudo igualzinho. O que muda aqui é o calibre, tá? E a capacidade. Olha o tamanho dessa boca. Essa daqui dispara esferas calibre .68, que são umas bolonas bem maiores. Ela é especialmente letal quando você usa compostos químicos. Sim, você transforma ela numa arma química disparando esferas com pimenta e outras coisas que tem no mercado, tá certo? Lógico que ela não tem delas do Brasil. A capacidade dela em relação à outra é menor, ela tem 5 disparos, mas em compensação, a boca aqui, ó, é muito maior, ou seja, a pancada também é mais forte. Ela tem sim essa capacidade de cuspir um pouco mais forte que a .50, tanto que ela vai ter 1 ou 2 joules a mais. Mas, logo no começo dos disparos, quando você dá o primeiro e o segundo disparo com ela, você já vai sentir uma potência muito grande. O primeiro e o segundo segue muito a Vesta, que é um lançamento anterior da Rossi, tá? Então ela dispensa energia pra caramba, mais até do que deveria. Então, enquanto algumas armas do mercado vão dar 15 tiros, essa daqui dá 10. No 10º tiro, a balinha já tá caindo, assim, já perdeu totalmente a força, tá? Essa é a realidade sobre ela. Agora, os primeiros 5 são paulada. Eu duvido muito que, não tenho como um cronógrafo para medir isso aqui, mas eu duvido muito que ela fique só na casa dos 13 joules. Eu acho que os 2 primeiros saem muito mais forte, e vocês vão ver no vídeo que a gente fez que a dispersão de ar que ela solta é muito grande. Acontece que a gente gravou esse vídeo já pela 3ª vez e a gente não conseguiu capturar o áudio, mas os testes dela pegando a abóbora foi insano. Pronto? Você consegue ver o cracudo noiado daí? Fazer o movimento? Só. Ó, um cracudo noiado Halloween entrou na nossa fortaleza. Temos que defender a nossa casa agora, urgentemente e com a maior agilidade possível. Eu pego a minha arma, vou acionar ela. Acionou. Olha. Confiro para ver se o pino vermelho apareceu. Apareceu. Ela está totalmente carregada e o cracudo está ali, fazendo uma careta para mim. Mostra lá, raposa, a cara daquele cracudo. Olha, é claro que ele está agressivo. É claro que ele está agressivo. Ele está até cuspindo fogo. Olha lá, raposa. É perigoso, é perigoso. Eu já decidi, chegou a hora desse cracudo tomar uma lição. Eu vou abrir uns buracos nele. Vamos lá. Se é que vai abrir um buraco, né? Puta que pariu. Arregacei o cracudo. Olha. Já era o cracudo. Já era, sobrou nada. Vamos ver. Meu, esse treco é muito forte. Foram 2 aqui, uma aqui, outra aqui e outra aqui. Será que varou do outro lado? Vamos ver. Não, varou. O bom Tô vendo disso é que a munição ficou toda aqui, ó. Mas a vela apagou. Será que dá para reaproveitar? Tá aqui. Deixa eu tirar os miolos desse cracudo daqui que ficou colado na minha arma. Calma. Eu vou carregar de novo com a mesma munição. Que eu gostei tanto disso. Ó. E foi. A chance de eu entupir essa arma agora é muito grande, porque
elas deformam na hora que elas batem, tá? Mas tudo bem, vamos testar assim mesmo. Os caras vão me xingar até não poder mais. Cracudo, vaza da minha casa, já não tá bom tomar 5. Toma mais uma. Cacete. Essa saiu pela boca do cara. Eu vou esvaziar agora. Já era. Cabe mais 5, mas vai sair muito fraca, tá? O ideal é que você dê essas 10. Eu não sei se você percebeu, mas na hora que eu comecei a disparar, o volume que sai de ar é muito grande, tá? Principalmente na 68. Ela solta com gosto mesmo. Ela é igual a Vesta, é igual às outras. Os primeiros 3 disparos, você chega a ver a nuvem de CO2 saindo daqui e até assusta um pouco. Você pode ver que as marcas na abóbora ali ficaram bem mais evidentes quando a gente soltou nos primeiros tiros, tá? Depois disso fica mais ou menos tudo igual, mas os 3 primeiros é uma borrachada do inferno. Dá uma olhada, vamos lá ver como ficou. Olha aqui, Raposo, o primeiro pegou aqui em cima, ó, da outra série, e os outros tiros todos aqui, às vezes um em cima do outro, outro aqui no canto. Lá dentro deve estar cheio de munição. Mas olha a pancada que ficou lá dentro, ó. Lembrando que essa não é qualquer abóbora, tá? É uma abóbora bem carnuda. Ó. Essa aqui é a .50 com balas de látex, tá? A tendência dela é que ela pule. E ó, a gente está no clube de tiro, num lugar totalmente aberto, tá vendo aqui, ó? Quando ela quicar para lá, ela não vai acertar ninguém, não vou ter problema nenhum, ok? Tem que escolher bem o lugar que você faz isso aqui. Os caras usam essa munição dentro de cadeia. Quando os presos estão em rebelião, eles dão um tiro desse dentro da cadeia e essa munição sai quicando e acertando todo mundo que ela pegar, tá certo? Vamos lá. Olha só, vou carregar aqui, carregada, a trava vai aparecer. Nesse quesito, ela é muito mais prática que as TR4 e outras, tá? Eu gostei muito disso aqui. E aí, carregada, a gente vai meter lá no Halloween cracudo fugitivo. Como vocês podem ver, eu virei ele, eu vou atirar na bunda dele porque ele tá fugindo agora, tá? Vamos lá. Cara, isso é forte. Olha isso. Ela manda mesmo com muita força. E a bolota calibre 68, que é muito mais grossa, chegou a fazer mais estrago, ou seja, a abrir mais do que a bolota .50. A tendência é que a .50, olha, tenha mais penetração, porque ela é mais fina, vai concentrar mais energia e vai fazer um buraco maior. Mas essa daqui se provou ser bem mais eficiente, tá? Mesmo com essa bocona que vocês estão vendo aí. Então, se eu tivesse que optar por uma para ser minha, eu ficaria provavelmente com a .68. A Prime Guns, que está apoiando o canal para a produção desse vídeo, tem todos os suprimentos que você quiser para essas armas aqui, para esse tipo de modelo. Tanto essas da Rossi, como outras de outras marcas, como a TR4 e outras que a gente já mostrou aqui. A Artemis, tem tudo lá. Todas as munições são bastante adaptáveis e algumas até são especiais, como a Devastator e outras que fazem ainda mais estrago. Tudo que está lá é muito controlado, então você pode ir na fé que é tudo munição não letal. Até borracha, alumínio, aço, a tendência é que isso não mate o invasor e sim machuque. Mas tudo isso vai depender de você não fazer uma alteração na sua arma, coisa que muita gente faz. O legal dessa daqui é que você pode colocar acessórios nela,
como por exemplo, usar esse trilho aqui para colocar uma lanterna, um laser ou até outras ferramentas que dê para acoplar aqui embaixo, se é que você me entende. O que torna ela muito legal e muito gostosa de usar. Ela é leve e o cabo dela ajuda e colabora bastante para a defesa feminina. Sim, parece que ela é grande e pesadona, mas não é. A mulherada simplesmente ama usar isso daqui. Aqui no canal Guia do Sobrevivente, a gente não faz promoção de marca nenhuma, se o cliente dessa marca não tiver um baita benefício. E dessa vez, vocês vão ganhar um inédito aqui no canal. Os 10 primeiros que comprarem a sua Rossi 1911 lá na Prime Guns vão levar de brinde isso aqui, ó, uma faca. Essa que veio aqui é simplesmente sensacional. Dá uma olhada nisso aqui. É um modelo Bowie, ela é um pouco menor, é claro, mas é uma faca modelo Bowie, todinha de metal, full tang, aço inox e que corta maravilhosamente bem, tá? Sim, olha aqui embaixo, ó, Guia do Sobrevivente. Entra lá, coloca o cupom na Prime e automaticamente quando você comprar a sua arma de defesa não letal, você também leva uma dessa daqui. Peraí, olha que interessante, se eu tiver uma dessa daqui, uma dessa daqui e uma dessa daqui, eu já tô com um kit bem interessante, não tenho? O que você acha aí? Vale a pena combinar esses 3 aqui? Embora isso aqui não seja não letal de jeito nenhum, né? Bom, é melhor deixar para lá esse negócio. Eu disse para você que ia ter benefícios muito legais. As armas são muito bacanas. Eu acho que talvez as mais bonitas de toda a categoria, tá? No meu gosto, acho que a ponto .68. Eu fico imaginando isso explodindo com uma nuvem de pimenta na cara de um cracudo, que cabe muito mais pimenta na bolona da 68, só por isso. Mas, no geral, elas são ótimas armas. Eu testei as duas, vocês viram aí no vídeo, o desempenho delas muda um pouquinho, onde eu achei que essa daqui é absurdamente forte e eu gosto de coisas apelonas. E essa daqui fura demais e eu acho que tem muito risco de machucar. Então, tanto faz, vai da escolha de cada um. São armas não letais liberadas para todo mundo que tem mais de 18 anos, vale lembrar disso daqui. E se você quer um conselho de amigo, vá atrás da sua agora, antes que eles proíbam isso. O Brasil começou uma nova temporada de caça às armas, então provavelmente, muito em breve, um monte de lei lacradora vai surgir aí que vai impedir você de comprar a sua. Então vai lá na Prime Guns agora e usa o nosso cupom. Valeu? Eu sou o Batata, esse foi o Guia do Sobrevivente, sempre trazendo bons conteúdos para acariciar cracudos no Brasil. Muito obrigado e até mais. Quer saber? Eu já cansei de pedir like para você. Fica mendigando like aqui. Então, dessa vez vai na marra. Vai agora e mete o dedo no like aí. Vai, põe o like, japonês.